As nossas primeiras palavras aqui do púlpito são de agradecimento ao nosso Deus por ter nos permitido acordar com vida nessa manhã e vida plena. E eu agora quero me dirigir à igreja do Parque Piauí, num gesto de reconhecimento e gratidão pelo que vocês fizeram por mim quando eu fui acometido por aquela bactéria que o inimigo queria arrancar minha perna fora, né? A igreja, como a igreja de Cristo é, movida de compaixão e amor, me ajudou de maneira substancial, e as minhas palavras são de gratidão a vocês, irmãos. Romanos capítulo 1, verso 16, preciso vocês abrirem, vocês já conhecem o texto. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego, e por último os teresinenses. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar, mas eu gosto de contextualizar a mensagem bíblica, porque a Bíblia não foi escrita para nós. Nós não somos judeus nem somos gregos, mas ela transcende os tempos e pela graça de Deus chegou até nós em nossos dias, né? Quero convidar você a abrir o seu coração, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão pelo maravilhoso sacrifício que Jesus fez naquela rude cruz. Porque naquela cruz o Senhor salvou o mundo inteiro. O Teu Espírito Santo nos levou a tomar uma decisão em nossa vida de tomar posse daquilo que Jesus conquistou por nós naquela cruz. E nós queremos nesta manhã Te dizer muito obrigado, Senhor. Que o Espírito Consolador possa nesta hora adentrar em nossa mente, tirar de nós tudo aquilo que não visa com a Tua santidade, fazer uma limpeza interna para que estejamos preparados para receber com alegria a Tua palavra. A palavra, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Fala, porque o Teu povo está aqui para ouvir. E aquilo que nos disser a Tua palavra, o nosso coração esteja disposto, movido a sair daqui, impactado pelo poder do Teu Espírito, para levantarmos a voz e dizer ao mundo que Jesus está voltando. Estas são as bênçãos que nós Te pedimos, junto a tantas outras. Agradecidos nós Te oramos em nome de Jesus. Quero agradecer ao irmão Edmilson pelo convite. Eu e o irmão Edmilson, nós temos algumas coisas em comum. Primeiro, amamos a Jesus. Segundo, gostamos de pescaria. E talvez vocês não saibam, ele está até construindo o Tutanico, que é uma réplica do Titanic, porém com grande diferença, porque o homem lá disse que nem Deus afundaria. Aí ele está dizendo que Deus há de nos levar em segurança naquele Tutanico ali nas águas do Puti, né, irmão Edmilson? Vamos fazer grandes pescarias, vamos pegar 154 grandes peixes, viu, irmão? E algumas big fires. Muito bem. Irmãos, vocês já sabem o título da nossa breve mensagem: chamados para esse tempo, né? Não vamos aqui estar fazendo repetição. Eu poderia pregar sobre Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Poderia usar São João 3,16, o coração da Bíblia, ou poderia também pregar sobre o Salmo 91, um salmo muito apreciado de muita gente, cristãos e até não cristãos. Mas eu escolhi pregar uma outra mensagem diante da situação em que nós estamos vivendo. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz assim a palavra de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Se o besouro entrar no seu ouvido, deixa ele sair do outro lado, não deixa que nada lhe atrapalhe. Se estiver alguém do seu lado que gosta de conversar, talvez comentar um pouco o sermão, ou até já atrasado a lição da escola sabatina, peça a ele para que ele deixe para depois do culto. Aí você vai na casa dele, almoça com ele, ajuda ele a desmanchar o que foi feito. Aí vocês
Vamos comentar, porque agora Deus quer falar com você. Escute o que Deus tem a dizer para você. Chamados para esse tempo, Salmo 137. Nós estamos aqui com um número até razoável de irmãos. Diante da realidade que nós estamos vivendo, há tantas igrejas que nesse momento não tem a metade que nós temos aqui. Mas eu sei que do outro lado dessa câmara aqui, há uma quantidade bem maior de pessoas que estão assistindo a programação da igreja nesta manhã. O nosso apelo nesta manhã é para que o Espírito Santo consiga contagiar você que está aí do outro lado, assim como ele fez conosco, né? Salmo 137, a situação parece a mesma, o povo é outro, mas a história se repete, porém com circunstâncias bem diferentes, mas parece que com resultados bem parecidos, né? Em todas as épocas tem a sua singularidade. Nos nossos dias é marcado pela violência, pela imoralidade, desespero, que se multiplicam por todos os lados. Como se não bastasse tudo isso, ainda vem esse tal coronavírus. E parece que ali, amortecendo as ações dele, chega agora um tal de fungo preto, né? Que também adoece e mata. Será que tudo isso é por acaso? Eu não acredito que seja uma sacudidura ainda, como muitos cristãos estão dizendo, porque a sacudidura vai ser apenas para aqueles que servem a Deus e guardam seus mandamentos. Agora pode ser uma preparação para que quando a sacudidura chegar, para peneirar os verdadeiros filhos de Deus, a nossa fé esteja bem robustecida. Eu acredito que seja uma fase preparatória. Salmo 137 diz assim: saudades da pátria. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoar-nos alguns do cânticos de Sião. Verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Devido à rebelião do povo de Deus no passado, Deus permitiu que Babilônia adentrasse na sua terra e ali levasse o seu povo como escravo. Durante muitos anos o povo viveu ali sem ter o privilégio que nós temos nesta manhã, de estarmos aqui juntos, unidos no só propósito, que é louvar e adorar o nosso Deus. Como se não bastasse a saudade, a falta daquela comunhão que eles tinham com Deus, eles agora vieram a sentir falta disso. Eu sempre costumo dizer que a gente só sente o valor das coisas em duas situações: quando não tem e quando perdemos. Eles tinham, não valorizaram, agora perderam, e estavam agora sentindo falta do templo, das canções, da comunhão, da presença de Deus, que eles tiveram o privilégio de ter e não valorizaram. E eles agora iam para a beira dos rios, das margens do rio de Babilônia ali, os instrumentos que eles usavam lá em Sião para louvar o Senhor e alegrar a sua alma, agora estava lá, pendurado ali em alguma árvore, porque eles não tinham a mínima alegria de louvar o Senhor em uma terra estranha, numa condição horrível de escravo. Eu quero me dirigir para esse público que está bem aqui. E qual é a saudade que você sente aqui, dessa comunhão, dessa interação com a igreja de Deus aqui? Você que não tem mais motivo para ficar em casa. Eles lá não podiam voltar para Sião, era escravo. Mas você sim, pode voltar a sentar aqui e desenvolver perfeito relacionamento com esses que aqui já estão e aqueles outros que haverão de chegar. Você não sente saudade disso aqui? Quão gostoso! O salmista Davi diz no Salmo 122, verso 1, alguém lembra o que ele disse? Alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que essa não é a realidade de muitos. Parece que as pessoas pensam o contrário. Alegrei-me quando me disseram, vamos ficar em casa. Irmãos, eu já tenho 64, já estou com 64 anos. Graças a Deus não tenho doenças vulneráveis, né? Diabetes, pressão alta. A pressão lá em casa só sobe quando o gás acaba e eu não tenho dinheiro, porque aí a mulher fica brava. Mas durante essa pandemia eu nunca parei na obra do Senhor, irmãos. Eu dirigi uma classe bíblica aos domingos lá no Morro dos Cegos, fica do lado da Irmã Dulce, que por si só já é um desafio, é terra de disputa por tráfico de droga. Para vocês terem uma ideia, há uns 4 meses atrás, ainda no período do inverno, a rua, no domingo que eu fui, estava normal. Quando cheguei no outro domingo, vi uma poça d'água, disse, mas eu vou passar. Quando eu passei, cobriu a minha moto. A correnteza tinha arrastado todo o terreno, o calçamento, tudo. Cobriu a moto, eu tive que pular fora e foi preciso que algumas pessoas passassem para me ajudar. O desafio lá é grande, é disputa por tráfico de droga. Mas todo domingo eu estava ali. E a igreja entendeu a necessidade de trabalhar. Todo domingo a igreja estava aberta, com todos os membros e os amigos que estudavam a Bíblia conosco. E eu não fui contagiado. A minha esposa começou a sentir mal num domingo à noite. Domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira à tarde eu levei ela lá no posto de saúde que tem ali no Dagmamasa. Quando chegou lá foi comprovado que estava com coronavírus. E eu dormi 4 noites do lado dela. E Deus me imunizou, graças a Deus. Chamados para esse tempo. Deus precisa de homens e mulheres que não se compram e não se vendem, que não se sente intimidado com as ameaças que o inimigo vem a fazer. Aqui está as pessoas que foram chamadas por Deus, homens, mulheres, para conduzir pessoas aos pés de Cristo. Eu vi aqui o apelo do nosso irmão aqui, já que a todo mundo em casa, use a tecnologia que Deus deu, sabedoria ao homem para inventar, para que você possa adentrar na casa dessas pessoas e dizer para elas que apesar de tudo que está acontecendo, o nosso Cristo ainda está lá no céu, trabalhando pela nossa salvação. Gênesis capítulo 12. Vamos ver aqui a história de um guerreiro, de um gigante na fé. Capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu quero me dirigir para você que está aqui e você que está em casa. Você seria ousado para fazer o que fez Abraão, mesmo não tendo nascido numa família cristã? Eu já assisti um filme que mostra assim as paredes da casa da família de Abraão. Para cada problema tinha uma estatueta. Está com dor na perna, tem uma estatueta que cura. Está com dor de dente, tem outra bem aqui que cura. É assim o mundo aí fora. Você está endividado, tem uma santa chamada Santa Edvige. Infelizmente não paga a conta de ninguém, mas tem uma santa que o povo é levado a crer que ela vai resolver. Você está engasgado, chama por São Brás, embora não desengasgue, mas é a fé que o povo tem, né? Era assim a família de Abraão. Não tinha princípios cristãos, mas Abraão já na sua juventude, fase adulta, ele tinha uma coisa interessante, ele tinha o temor em Deus, a Deus, mesmo não tendo um conhecimento amplo sobre Deus. De repente o Senhor aparece a ele e faz a ele um desafio, que talvez muitos em nossos dias não aceitassem. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu imagino que quem mais sofreu
com essa saída de Abraão não foi ele, porque os homens passam o dia trabalhando, só chegam em casa para desmanchar o que a pobrezinha fez durante o dia e de noite dormir, não é isso? A pobre da mulher que durante anos e anos sonha com aquela casa bonita, toda confortável, mobiliada, né? E aí quando ela, aí aos 65 anos, porque quando Deus apareceu a Abraão, ele tinha 75, né? Ela era 10 anos mais nova, ela estava se realizando ali, a minha casa está do jeito que eu sonhei. Aí agora Abraão disse, olha mulher, junta aí algumas coisas, porque nós vamos ter que sair mundo afora. E a pobre da Sara nunca mais teve uma casa. Habitou em tenda de lona, eu acredito, não sei se pele de camelo, de urso, eu sei que ela habitou em tenda para o resto da vida. E o pior, não sossegava no lugar. Quando as coisas pareciam que iam se realizar, aí Abraão disse, não, vamos para frente. Já pensou o desconforto que foi para a sua pobre esposa, né? Mas Abraão não temeu. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de Abraão, irmão, ele passou a sentir a necessidade de Deus na sua vida, que quando ele estava bem aqui no Parque Piauí, ele tinha que descer para armar uma tenda lá no Promorá. Ao armar a tenda para abrigar a sua esposa, o segundo passo era levantar o altar do Senhor. Porque ele queria agradecer a Deus o sucesso da jornada, ele queria pedir a Deus que continuasse cuidando dele naquela terra estranha. Então isso é muito importante, irmão, quando nós entendemos, e que foi bem frisado isso no momento da lição, quando nós entendemos a necessidade que cada ser humano tem de Deus, né? Então, Abraão cumpriu fielmente o chamado de Deus. Foi comentado aqui sobre a questão de Isaac, foi outro momento dificílimo no livro Patriarcas e Profetas. Diz que foram 3 dias de caminhada, onde o diabo não deixou barato, ele tentou todo o tempo. Como é que pode, se Deus prometeu fazer de ti uma grande nação, agora ele vem e pede para que tu sacrifique esse filho, e cadê a promessa? Como é que fica a promessa? Mas Abraão foi levado pelo Espírito Santo a crer, mesmo que ele tivesse que imolar Isaac lá no monte, Deus seria capaz de ressuscitá-lo e ainda assim fazer dele uma grande nação, irmão. Porque Deus, ele é fiel. Quando ele promete, ele não deixa desamparado a pessoa que recebe a promessa. Então Deus precisava formar agora uma nação que ele pudesse dirigir para abençoar o mundo. Porque o mundo estava corrompido, contaminado. A Bíblia diz que era mau todo o desígnio do coração humano. Está lá em Gênesis 6, verso 5. Era mau todo o desígnio do coração humano. E Deus agora queria formar uma nação um pouco diferente, que pudesse sentir a necessidade desse conhecimento, dessa vontade que Deus tem de abençoar a humanidade. E Abraão cumpriu o seu papel. Agora, veja só, não seria bem mais lógico, humanamente falando, que Deus tivesse convidado um casal jovem, como um que tinha bem aqui, há pouco tempo, um casal bem aqui, né, que ainda são muito jovens? Não era mais lógico, irmã Ludemília? Para dar ali início a uma grande nação, vai chamar um velho de 75 e uma mulher de 65 e ainda por cima sendo estéril. Olha que coisa fora, assim, coisas descabíveis, as coisas de Deus, parece loucura às vezes para a gente. E a gente só aceita mesmo pela fé. O Raido, quando não era pastor, quando ele pregava, ele dizia assim, fé é dar um pulo no escuro, e é verdade. Porque fé naquilo que você já vê, não é fé, já é uma realidade, né? Então Abraão não hesitava, quando Deus pedia, embora ele tivesse as suas lutas internas, mas ele não hesitava em obedecer à voz de Deus. Segundo os Crônicas, vamos ver aqui a história de um outro camarada gigante na fé também. Depois do templo construído, a nação já formada, o povo tomaram de conta da terra prometida, ou quase tomaram, porque teve alguns que ao invés de cumprir o mandado de Deus, que era para expulsar aqueles que não quisessem se submeter aos princípios divinos, manda embora. Alguns, como a tribo de Efraim,
A Bíblia diz que eles se misturaram com os povos e era um pão que não foi virado só um lado. Meio cristão, meio mundano, né? E aí, por conta disso, a coisa não foi bem como Deus planejou. Os homens desviaram um pouco o projeto de Deus. Era para aquela nação, pela situação geográfica de Israel, quem andava de um lado para outro, de lá para cá, tinha que passar ali, era o contorno de acesso da tabuleta. Quem vai para Timon passa ali, quem vai para o Odisseu passa, quem vai para o centro passa. Então foi por isso que Deus escolheu Israel, que eles não tinham nada de peculiar, diferente de nós, para que fosse escolhido como nação. Era simplesmente pela facilidade na locomoção de um lugar para outro, tivesse contato com a nação de Israel. E eles deveriam ser aquilo que Deus disse a Abraão: ser tu uma bênção. Mas eles não cumpriram o ideal de Deus, falharam e falharam feio. E por conta disso, as consequências foram acontecendo. Eu sempre digo assim: nós somos livres para escolher, mas somos eternamente escravos das nossas escolhas, porque as nossas escolhas vão gerar consequências, umas boas e outras não agradáveis. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Aqui, através do rei Acaz, a nação afundou na idolatria. E aí, quando o rei Ezequias é chamado, quando ele assume o reino com a morte de Acaz, ele assume uma nação completamente arruinada, espiritualmente falando. E por conta dessa decadência espiritual, vinha também as decadências financeiras, morais, e aí era sempre batido de guerras, perdendo muitos dos seus membros, por conta da desobediência a Deus. Mas quando Ezequias, com 25 anos de idade, assume o reino de Israel, qual foi a primeira atitude desse homem? Um homem chamado para o seu tempo. Como a nação estava em decadência, a ponto de o próprio templo estar fechado. O sacerdócio estava desativado em Israel. Olha como que estava a nação. Praticamente quase assim, assemelhando-se com o que nós estamos vendo em nossos dias. Quantas igrejas fecharam no período da pandemia e hoje estão tendo a maior dificuldade para reabrir? Porque o número é muito pequeno de pessoas que sentem saudade do templo, das programações. Olha o que disse aqui Zedequias, para mudar toda aquela história. Verso 5, 2 Crônicas 29, verso 5. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram. Ou seja, ele chamou o povo para uma reforma e um reavivamento. E a palavra de ordem aqui era: santificai-vos. O povo tinha perdido o sentido de existir como nação, representante de Deus aqui na terra. Está vivendo agora numa decadência. No livro do profeta Jeremias, quero até confirmar aqui com os irmãos, Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, olha o que diz aqui. Embora seja uma outra época, mas com situações bem parecidas. 3:23. Na verdade, os oiteiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação do parque Piauí, irmãos. Amém? Irmãos, esse momento aqui era um momento semelhante ao que o rei Ezequias encontrou. O templo ainda estava aberto nesse período aqui, o contrário de lá, mas o povo ia para o culto de manhã no sábado, irmão, aquele culto triste, desanimado, muita gente dormindo, outros conversando, outros ali no celular. Eu não sei qual era o aparelho que tinha na época que tirava a atenção deles da verdadeira adoração. Irmão, nós não vem para a igreja para assistir culto não, irmãos. Nós vamos para a igreja para adorar, independente de quem esteja pregando, independente de quem esteja comentando a lição. Você não é uma pessoa que vem para assistir culto, você é um adorador. Faça isso em qualquer circunstância, irmão. Seja aqui na igreja, Jesus disse que chegaria um tempo que os seus adoradores o adorariam em espírito e em verdade, fosse no templo, fosse na beira do poço de Jacó, irmãos.
em qualquer lugar. Você é um adorador. Faça isso, aproveite esse privilégio que Deus te dá de parar com tantas atividades que Deus tem, parar para receber a sua adoração. Mas parece que nós estamos perdendo o gosto por isso, irmãos. Então Ezequias chamou o povo para a praça da cidade. Ele chamou quem? Ele chamou o pessoal responsável pela condução das programações de Israel. Os levitas eram os cantores, eram os sacerdotes, eram os homens de confiança de Deus para levar a Deus a graça de Cristo ao mundo. E eu quero aqui me deter nessa situação bem aqui, irmão. Quando a coisa vem de cima para baixo, parece que ela tem uma força maior do que quando é de baixo para cima. Eu sempre costumo dizer que a igreja tem a cara do seu líder. Se você tem um líder vibrante, corajoso, destemido, ousado, de visão, a igreja vai junto. Agora, se você tem um líder, irmão, tá bom. Não, já tinha hoje umas 20 pessoas na igreja, tá bom demais, irmão. É assim que a igreja vai ser. E Ezequias, com 25 anos de idade, um jovem ainda praticamente imaturo, nunca tinha sido nem ancião, de repente passa a ser o rei de uma grande nação. E que tinha como o seu líder maior, Deus. Ele entendeu que a primeira coisa que ele deveria fazer era reabrir o templo, mandar que as pessoas responsáveis pela organização do templo fizessem uma limpeza. Eu acredito que ali dentro tinha porte ídolo, ali dentro tinha imagem de jacaré, de macaco, de leão, de tudo enquanto, porque era assim o povo de Israel. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, Deus chama Ezequiel e diz para ele: olha o que tu está vendo aqui, as abominações que faz o povo de Israel. Está lá, a imagem de tudo enquanto nas paredes. O povo orando de costas para o altar em adoração ao sol. Era assim que estava a nação de Israel. Uma nação que foi chamada para ser representante de Deus, mas vivia sempre caindo pelas tabelas, como diz o ditado popular. E Ezequias foi um homem chamado para o seu templo. A sua primeira atitude: reabra o templo, faça uma limpeza, remova essa tinta velha, pode ter alguma imagem aí por debaixo pintada, e nós vamos dar uma nova cara ao templo, para ele ter a função que ele deve ter aqui. É um lugar de adoração para o povo de Deus. Santificou o povo, levou o povo a sentir necessidade de mudanças radicais na vida. Eu não sei o que os pastores faziam cada sábado de manhã, porque a igreja estava fechada. O que ia fazer um pastor? Não ia para as casas, para fazer culto nas casas. Eu não sei o que estava fazendo esses pastores. Mas o rei chamou eles para uma mudança radical, né? Isso era o ano 716 a.C., quando isso ocorreu. E ele começou a reinar numa época em que a espiritualidade não estava nada bem. Imagine, eu conheci essa igreja aqui há 29 anos atrás, aqui eu nasci. Eu gostava de ficar daquele lado ali, a janelinha que abriu assim a metade. Eu vinha lá da Vila Santa Cruz com o irmão Paulo, e ali eu ficava bem no pé da janela, eu novo na fé, um cara que estava vindo do mundão aí, da pesada. Aí tinha uma vergonha tremenda de me sentar aqui, alguém me chamar: ei, pai, vem cá, diga alguma coisa. Eu ia dizer o quê? Não sabia nada mesmo, até hoje não sei. Aí eu ficava ali, quando a janela abria assim, pronto, eu tinha uma proteção, ficava de trás da janela, era uma forma de me esconder, né? Mas eu nasci aqui, passei 6 meses. Daqui foi o pastor Carlos, saudoso pastor Carlos, fez uma conferência, combinou com a igreja, me recordo muito bem. Houve um planejamento e foi feita aquela conferência no Mercedes Costa, e ali batizaram 30 e poucas pessoas, né? Você foi uma delas, né? Eu me batizei aqui no Colégio Madeira, ainda hoje me recordo, no dia 31 de maio de 1992, essa igreja aqui tinha que fazer um outro andar, porque não estava mais cabendo mais gente aqui dentro. Eu sempre digo, a igreja do Parque não tem como crescer fisicamente, em termos de tempo, mas uma igreja que tem crescido numericamente, porque daqui saiu Porto Alegre, saiu Bela Vista, saiu Planalto, saiu Promorá, saiu Promorá 2, e tem gerado vidas essa igreja. Pode estar passando por uma situação delicada, porque não é só isso aqui, é todo mundo está passando por essa coisa aí que a gente está vivendo, mas daqui tem gerado muitas vidas, né? Então, assim, aqui nós tivemos grandes programações,
muitas programações especiais que encheram os olhos de muita gente e que proporcionou esperança para muita gente, né? Eu acredito que isso aqui ainda vai pegar fogo, irmãos. Eu acredito nisso. Deus pagou um preço muito alto por essa igreja. Ele não abandonaria ela no meio do caminho. Pelo contrário, Ele está ali todo o tempo motivando, orientando. E aqui nós temos pessoas que são chamadas também para esse tempo de um desafio. O nosso tempo é um tempo de grande desafio, irmão. Repovoar a igreja, salvar o mundo, irmãos. E Deus tem pressa e é hora de nós levantarmos a voz, como disse a letra do hino. Erguemos o nosso louvor. Dizer que Jesus Cristo é o nosso mediador no céu, como era lá no tempo da antiga aliança, a diferença é muito pouca, irmãos. Ele é ainda o nosso mediador, o nosso salvador. Outros gigantes, Neemias, capítulo 1, você lê em casa depois, a partir do verso 1 até o verso 6, a história diz que havia tocado fogo em Jerusalém, o templo estava devastado, os muros arruinados, os portões da cidade todo queimados. Alguém chega de Jerusalém, lá onde estava Neemias, e aí ele pergunta: me dá notícia lá da nossa pátria, como é que está o templo, os irmãos? Diz lá, está em ruínas. E aquilo mexeu com o coração de Neemias, e ele chorou, irmão, por causa daquilo. E a história diz que ele orou ao Senhor, pedindo que Deus criasse um meio para que tudo aquilo pudesse mudar. E vocês conhecem a história, ele diante do rei, triste, o rei perguntou o que ele tinha, ele disse que não tinha motivo para ter alegria, porque a cidade onde estavam sepultados seus pais estava em ruína. E o rei foi tocado imediatamente pelo poder do Espírito Santo, e o rei deu ele todas as condições necessárias para que ele fosse lá e reconstruísse a cidade onde estavam sepultados seus pais, a cidade do nosso grande rei Jesus. E a história diz que ali ele encontrou muitos adversários, irmão, a ponto de ter que, com a colher de pedreiro, estar botando aqui a massa e com a outra estar segurando a espada. Olha só, em que tempos angustiosos o tempo foi restaurado. E às vezes a gente acha que hoje a coisa está muito difícil. Está não, irmão. Hoje está muito mais fácil. Neemias não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha lugar para acomodar o povo de maneira tão confortável, com climatizador, com tudo que nós temos hoje. Hoje está muito mais fácil. Nós temos já uma história de alguém que partiu na frente, nos encorajando, nos dando a certeza da vitória no nome do Senhor, irmãos. Só precisamos é confiar. Como diz a irmã White, Deus precisa de homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo, irmãos. Mas o que aconteceu com essa igreja, irmãos? Com alguns dos nossos irmãos. Eu fico impressionado que durante todo esse tempo, irmão, eu sou da área de risco. Lá quando eu congregava na Felicidade, onde eu passei quase 13 anos, tem uma irmã que diz assim: irmão, eu não posso ir para a igreja não, porque eu sou do grupo de risco, eu tenho diabetes. É mesmo, é. O marido dela tem como profissão mototaxista. Eu tenho uns clientes que eu não posso faltar com ele dia de sábado, um adventista, dizendo ele. Eu não posso faltar com ele, tenho que conduzir essas pessoas. Tudo bem. Aí o camarada vai para a rua, mototaxista anda sempre com o passageiro aqui atrás, soltando o ar contaminado no cangote dele. E quando ele chegava em casa, eu acho que ele não ia passar por um banho de água sanitária, não. No máximo um banhozinho comum. Mas entrava já respirando o fôlego aí, que talvez estivesse contaminado. Aí não tem medo. Você passa na Caixa Econômica bem ali, está parecendo a beira em cortiço, lotado, para receber o dinheirinho. Você vai para o supermercado atacadão, as prateleiras estão secas, o povo está comprando tudo com medo de morrer de fome. E Deus defende na caixa, no trabalho, no supermercado, na feira, está lotada de gente, mas na igreja Deus não pode fazer nada para salvar o seu povo. É melhor morrer de corona, salvo do que não ter corona e morrer perdido. Para mim, eu penso assim. Não sei se porque eu sou radical. Atos capítulo 9, versos de 1 a 19. Também você só marca aí para depois você acompanhar essa história. Fala de Saulo de Tarso. Irmãos, diz os estudiosos que Paulo, ou Saulo de Tarso, tinha um futuro muito promissor pela frente. Era um homem devidamente educado, aprendeu aos pés de quem era o mestre. Era um homem com duas cidadanias, judeu e romano. Por ele ter essa cidadania romana e ser a pessoa que ele era, dizem algumas pessoas que ele tinha tudo para suceder o imperador em Roma.
era casado, porque para ser membro do Conselho do Sinédrio, tinha que ser casado, não podia ser um homem solteiro. Eu imagino, quando Paulo deixa essa visão dele, da família, né, pelo menos da esposa, a Bíblia não fala de filhos, mas deixa essa visão de lado, e aceita agora um homem pobre, financeiramente falando. Jesus não tinha nada. Aí a mulher disse: não, eu não vou acompanhar esse pobretão aí para andar sofrendo. Eu que tinha a esperança de ser a imperatriz, eu vou ser uma pobretona, talvez, lavando toalha de Santa Ceia, essas coisas, não dá para mim não. Mas Paulo não levou em conta isso, o que ele poderia ser. O que fez a diferença na vida de Paulo é o que Jesus poderia torná-lo a si. E aí a história vocês já conhecem, 2 Coríntios capítulo 11, está lá, o sofrimento de Paulo. Irmãos, se vocês analisar, vocês já perceberam que o evangelho, o qual Jesus nos chama, é o evangelho do sofrimento? Não é o evangelho da prosperidade, do bem-estar, do estar tudo bem. Veja Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, por quê? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, que coisa, né? Mas é esse evangelho que Jesus nos chama, por meio dele, para sermos uma bênção ao mundo. Tudo isso eu falando aqui desses homens que foram chamados para o seu tempo e que de maneira ousada fizeram a diferença. Os judeus não poderiam pregar o evangelho para os gentios, eram muito radicais, era só para eles. Deus chamou Paulo, que conhecia os dois povos e que tinha facilidade para adentrar no mundo gentil e anunciar-lhe a graça de Cristo. E Paulo cumpriu fielmente, a ponto dele dizer assim: se Jesus quiser voltar ao mundo, está evangelizado nos seus dias. Quisera Deus que nós pudéssemos dizer isso em nossos dias. Teresina está evangelizada, mas não está, irmão, não podemos dizer pela nossa negligência. Eu estava lendo o livro Preparação para a Chuva Serôdia, a irmã White diz que a volta de Jesus está retardada por causa da nossa indolência. Poderíamos estar no céu, estamos rodeando nesse deserto aqui o tempo todo. Eu pergunto, você acha que no ano 2050 vai ser melhor do que o 2021? Essa vida desse mundo que vai avançando em direção ao fim, marcado pelo sofrimento, pela corrupção, pelo escândalo, é que você quer para os seus netos, seus bisnetos? É isso que você deseja para as famílias subsequentes? Eu não quero, irmãos, isso aqui. É hora de levantarmos a voz, porque logo, logo, Jesus vem buscar a sua igreja, irmãos. Ele quer nos dar um lugar bem melhor do que isso aqui, irmãos. E você? Já falei de tantos homens do passado e agora eu quero me dirigir a você e a você. Essa eu quero fazer questão que vocês abram. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. O que Deus espera de você? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós já vamos concluir, meus queridos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, essa igreja, ela nasceu com um desafio gigantesco. Nós temos algumas mensagens distintas que nenhuma outra religião por aí tem, irmãos. Você não vê nenhuma outra denominação pregando sobre o santuário. Você não vê nenhuma outra denominação pregando sobre as 3 mensagens angélicas, sobre saúde, porque para nós pregarmos precisamos ter saúde, muito bem lembrado, irmã Ludemília. E nós recebemos um acervo literário das mãos do Senhor por meio do ministério de Ellen White, outra gigante, irmãos, na fé. Aceitar o desafio que ela aceitou, nenhum homem quis, irmãos. Outras pessoas foram chamadas por Deus para levar aquela mensagem que a irmã White rejeitaram, irmãos. E ela era apenas uma garota, e já com deficiência.
Mas confiando no que Deus podia fazer e tornar ela aceitou o desafio. O resultado está aí, irmão. A igreja adventista do sétimo dia, ou a igreja de Laodiceia, é a igreja com maior quantidade de luz já recebida da parte de Deus, irmãos. Agora tem uma coisa, irmãos: quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado, meus queridos. A cobrança vai ser muito grande. Se não vivemos à altura da quantidade de luz que nós temos recebido, o conhecimento que Deus tem transmitido através dos séculos, por meio dos escritos de Ellen White, para esta igreja, irmãos, é o bastante para nós andarmos em plena luz e sermos, como diz Daniel, capítulo 12, verso 3, sermos como as estrelas, brilhando sempre e eternamente. Você foi chamado para ser sal e luz. A Sonete tem uma música que diz assim: acenda a vela e ilumine ao seu redor. Então, um grande número de testemunha nos rodeia, irmãos, esperando receber de nossa parte essa mensagem de esperança que o mundo não está dando aí, porque no mundo aí estão mercadejando a palavra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, da parte de Deus é que falamos, movido por Deus, pregando salvação, vida eterna. Agora, aqui tem uma coisa interessante nesse verso: vocês são raça eleita, irmãos. Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil num momento muito difícil, conturbado da história. Foi eleito, mas não recebeu a faixa de posse. Não foi de fato presidente, só foi eleito. E você já foi eleito a um cidadão do reino dos céus, vivendo em peregrinação aqui nesta terra. Faça tudo para você tomar posse do que Deus tem lá para você, irmão, senão de nada vai valer a sua eleição no dia da volta de Cristo. Você foi eleito raça eleita de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que nós estamos meio que divididos? Eu quero ir para o céu, mas ainda quero brincar um pouquinho com as coisas deste mundo. No livro Vida Ensina, a irmã White, ela teve uma visão das duas coroas. Lá em cima estava a coroa da vida eterna. Ela disse que poucos são os que lutam por alcançar essa coroa. Lá um pouco mais embaixo estava a coroa da posse terrena, dos bens materiais, dos diplomas de doutorado, de mestrado, de não sei mais de quê. Diz que muitos que querem ir para o céu deixam de galgar a coroa da vida eterna e vão brincar com a coroa desse mundo. E muitos têm perdido a vida por lá e morreram para sempre perdidos, irmãos. Se fala muito da perseguição. A irmã White, no livro História da Redenção, ela diz que porque a perseguição parece demorada, a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo. Está lá na página 226, penúltimo parágrafo. Por que isso acontece? Por que essa perseguição não aconteceu ainda de fato? O que está acontecendo? Será que Deus está satisfeito em que seu povo esteja sofrendo aqui nesse planeta velho, arruinado pelo pecado? Ou existe alguma outra coisa que possa estar interferindo nessa perseguição? Nós conhecemos o processo, mas quando fala-se de perseguição, não, irmão, pelo amor de Deus. Uma vez, duas irmãs lá no Promorá estavam dando estudo para uma senhora, e tinha uma irmã que era meio que apressada, assim, apresentar o fim no começo. Tem gente que já chega falando da lei sem a pessoa conhecer o autor da lei. Aí fica difícil aceitar a lei de Deus. E ela disse assim: você sabia que quando o decreto dominical for assinado, você não tendo a marca da besta, não vai comprar nem vender? Ela disse: eu não quero fazer parte dessa igreja não. Porque como é que eu vou tirar o meu dinheiro no banco? A irmã que tem que ter lido para ela era Isaías 33, irmão.
Quando a coisa se tornar complicada aqui, a Bíblia diz que Deus vai nos dar o nosso pão e a nossa água. Levar as pessoas a primeiro a conhecer Jesus, a ter confiança em Jesus, para depois pedir os requisitos que Jesus faz, né? Eu quero ler só esses 2 textos aqui com vocês. Serviço Cristão, página 53 e 54, tem 2 parágrafos aqui importantes. Uma epidemia de crimes. Vivemos em meio a uma epidemia de crime, diante da qual ficam estupefatos os homens pensantes e tementes a Deus, em toda parte. A corrupção que predomina está além da descrição da pena humana. Cada dia traz novas revelações de conflitos políticos, de subornos e fraudes. Cada dia traz seu doloroso registro de violência e ilegalidade, de indiferença aos sofrimentos do próximo e de brutal e diabólica destruição da vida humana. Cada dia testifica do aumento da loucura, do assassínio e do suicídio. Quem pode duvidar que instrumentos satânicos se acham em operação entre os homens, numa atividade crescente para perturbar e corromper a mente e dominar e destruir o corpo? Não tem outra explicação, irmãos. Seres diabólicos estão agindo no meio da sociedade, para nós ver o que nós estamos vendo hoje aí. Eu li um texto, me recordo onde, a irmã White dizendo que o diabo vai enlouquecer a humanidade. Não é esse tipo de louco de andar por a rua aí, com os garranchos velhos nas costas, não, irmão. Comendo coisa de esgoto, não. Loucos bem arrumados, bonito, louco pelo poder, louco por isso, por aquilo. E na página 54 ela diz assim: olha, isso aqui é interessante, irmão. Isso aqui é para chamar a nossa atenção. Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Satanás está agora, atenção, Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, sem fazer nada, de braços cruzados, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e achados em falta. Não, Marlete vai ficando aí pela igreja, mas tu não precisa ser tão radical, tão extremista. Não, vai ficando por aí assim, fazendo a tua parte, não precisa te incomodar com o resto, deixar que o resto se incomoda de tudo. O pastor é que é pago para fazer isso aqui. Todos nós fomos chamados por Deus para uma missão especial. Fomos chamados para esse tempo, irmão. Faça a diferença, seja ousado. Finalizando, um jovem chamou o pastor da sua igreja e disse: pastor, eu quero a minha carta de demissão, vou deixar a igreja. Mas por que, meu jovem? Não, pastor, eu até gosto daqui e tal, tenho alguns amigos, mas essas mulheres são tão fofoqueiras. É mesmo, é. Os jovens da sua igreja o tempo todo no celular, no estragando, não fazem nada. É mesmo, é. O ancião velho Raimundo prega ruim, que só fala tão errado. O bicho velho, não dá, pastor. Se até que eu vou, pastor, mas sua igreja não dá para mim. Aí o pastor disse: tudo bem, meu jovem, eu vou lhe dar a sua carta de demissão com uma condição. Disse: qual é a condição? Nós vamos fazer uma prova. Se você passar, eu lhe dou a sua carta de demissão. Aí quando foi no sábado de manhã, a igreja estava lotada. O pastor mandou afastar os bancos de maneira que deixasse o corredor de um lado, outro do outro. E aí quando ele chegou, ele disse: essa prova eu vou passar bem rapidinho, eu faço. Aí o pastor pegou um copo, encheu bem cheinho aqui, quase faz caculo, como diz no interior, né? Deixou pelas bordas: olha, você vai dar 3 voltas na igreja sem derramar um pingo d'água. Se você conseguir esse feito agora mesmo, já estou com a carta aqui. Ah, pastor, isso aqui é fácil. E na verdade foi, ele deu a primeira volta e o pastor atrás, não caiu uma gota d'água. Deu a segunda volta do mesmo jeito. Na terceira volta ele chegou: aí, pastor, está do mesmo tanto, e olha, o chão não está molhado. Ele disse: muito bem. Passei, pastor? Não. Quero lhe fazer 3 perguntas. Você viu as mulheres da igreja fofocando? Disse: não. Você viu os jovens no estragando? Também não. Você viu quando o irmão Raimundo pregava que ele fala todo errado? Disse: não. Você sabe por que você tem visto tudo isso na igreja, irmão? Porque durante todo esse tempo que está na igreja, você nunca fez nada, irmão. E quem não vê nada só vê defeito na igreja. Eu quero chamar
Mas quem está aqui, porque quem está aqui eu acredito que já esteja aí enganjado nessa obra, né? Você que está pensando em desistir, para onde é que você vai? Certa vez Jesus pregando, alguns se retiraram e aí Jesus virou-se para os discípulos: e vocês também vão querer me deixar? E Pedro se vira para ele: Senhor, tu tens as palavras de vida, se nós te deixarmos, para onde é que nós vamos? Irmão, 64 anos, 39 eu vivi no mundão do pecado. Eu não conheço nada melhor para se viver nesse mundo do que na igreja de Deus, porque a igreja de Deus é a porta do céu aqui na terra. Quantos querem sair da porta e passar para o céu muito em breve? Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, que você ajude a salvar a sua família, faça como Noé, não importe o tempo e o custo, salve a sua família. Se você conseguir salvar a sua família, essa família vai salvar muitas outras pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso
Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos a programação. E eu quero dizer que a programação está encerrando, mas o culto continua, né? Que a nossa vida é um culto contínuo ao nosso Deus, onde estivermos, né? Amém. Querido Deus e Pai, essa igreja foi comprada a preço de sangue, o Senhor jamais abandonaria num momento como esse. O projeto do Senhor é muito em breve desposar essa igreja, quando Jesus vier nas nuvens do céu para nos levar para essa festa de casamento que já está pronta lá no céu, onde uma mesa quilométrica está montada, tudo está devidamente pronto, Senhor, aguardando apenas o momento de nós tomarmos as decisões finais, para que o noivo possa vir nos buscar e assim participarmos desta festa, e ao lado dele e com ele vivermos para toda a eternidade, ó Deus. Ainda temos uma missão, fomos chamados para um tempo muito difícil, talvez até mais difícil do que o período de Ezequias, de Paulo, da irmã White, porque o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo cético, mas ainda tem muitas pessoas que estão aí sedentas de ouvir a Tua palavra. O profeta Amós diz que nos últimos dias haveria fome e sede, e nós conhecemos essa fonte que jorra para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, impulsione-nos a sair desse comodismo, dessa zona de conforto, para avançarmos no terreno do inimigo e plantar ali a bandeira de Cristo, Pai. Abençoa a liderança dessa igreja, começar pela família pastoral, pelos anciãos e os demais líderes, e que eles, pegando fogo, Deus, pela presença do Espírito Santo, possa contagiar esta igreja para que ela diga ao mundo que ainda há uma chance de vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Leva-nos de volta para os nossos lares, na direção do Teu Espírito, na condução dos Teus santos anjos. São as bênçãos que nós te oramos em nome de Jesus.